Bom dia, graça e paz. Nós vamos trabalhar hoje, durante este período da nossa aula, o tema Venha o Teu Reino, dentro do grande tema que foi proposto nesses dias, o cristão no novo século. Então nós aprendemos durante esse tempo várias instruções que o Senhor Jesus deu no seu Sermão do Monte, ensinando aos seus discípulos como que eles deveriam proceder. E antes de subir aos céus, depois da sua ressurreição, antes de subir aos céus, ele passou instruções aos seus 12 apóstolos numa grande comissão, para que eles levassem o reino de Deus adiante. E nós vamos trabalhar 3 passagens bíblicas hoje. A primeira em Mateus, capítulo 28, a segunda no Evangelho de João, capítulo 17, e em Atos, capítulo 1. Então vamos ao nossa primeira passagem bíblica hoje em Mateus, capítulo 28, a gente vai ler do versículo 16 ao 20. E enquanto a gente vai lendo a passagem, a gente já vai tirando os nossos ensinamentos, tá bom? Então vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 16 ao 20, diz assim: Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Jesus os chamou até este monte para dar as últimas instruções sobre a grande comissão. Versículo 17, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade foi dada ao Cristo, a Jesus, que tinha conquistado na cruz toda essa autoridade. Versículo 19, Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Olha só. Ide, portanto, Jesus diz. Portanto, vocês devem continuar, vocês devem fazer discípulo de todas as nações. Versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ensinando-os. De que maneira ensinar? Isso é muito interessante, porque Jesus, ali, durante o Sermão do Monte, ele ensinava aos seus discípulos tudo como deveria ser. Mas muito mais do que isso, Jesus era aquilo que ele dizia, era aquilo que ele falava. E isso é bastante interessante para um cristão no novo século, que a gente ensina a partir do texto bíblico é verdade, porque o texto bíblico é vida e ele realmente ensina. Dentro dele a gente tira os ensinamentos, mas a vida cotidiana, representando este reino, é um pouquinho mais complicado, porque a gente tem a tendência de dizer como deve ser feito, como Jesus espera, mas a gente não tem muito essa capacidade de colocar na nossa vida. E eu tenho para comigo que muito mais do que você falar, do que a gente dizer sobre esse Cristo é a gente viver. A gente ter na nossa vida essa vida própria com Cristo. Representar Cristo. Falar é importante. Conhecer a palavra é importante. Mas viver, eu acredito que é a grande comissão. Mas seguindo no texto, vamos lá. Versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus estará conosco todos os dias. De que maneira? Como se ele subiu ao céu? É de lá que ele olha? É isso que ele quer dizer? Não. Jesus disse que iria, que nos enviaria o Consolador. E ele o fez. O fez pelo seu Santo Espírito. E é pelo Espírito Santo de Deus que nós podemos viver o Evangelho, a novidade de Cristo, propagando isso às outras pessoas, propagando isso com a nossa vida, no nosso cotidiano, como a gente aprendeu em todas as aulas anteriores, que foram trabalhados título por título, para que a gente aprendesse e vivesse isso. Então, ele disse que estaria conosco. Por quê? Porque nós temos as nossas tendências, nós temos a nossa inteligência,
para querer estabelecer algumas coisas segundo aquilo que a gente pensa. E a gente diz, e é verdade quando a gente diz algumas coisas a respeito de Cristo. Obedecer a Cristo, por exemplo. A gente tem que obedecer a Cristo. Obedecer é melhor do que sacrificar. Olha que palavra bonita. E é verdade, obedecer é melhor do que sacrificar. Mas muito mais do que eu dizer isto, é as pessoas verem em mim que eu obedeço. Na minha vida, do jeito que ela é, daquilo que foi estabelecido, a minha vida vai ser assim. Eu sou a Vandelúcia, cabeleireira, do Parque Santa Bárbara, vinda do Nordeste, e todas essas coisas. Filha do seu Antônio e da Dona Maria. E é nesse contexto que a vida, a novidade do Evangelho tem que prevalecer. E as pessoas têm que olhar e ver que nessa vida que me foi dada, eu tenho a vida de Cristo. É isso que tem que acontecer. É lógico que durante muito tempo a gente tropeça aqui, cai acolá, mas o que ele disse? Eu estarei convosco. Eu estarei convosco. E é por causa disso, por causa dessa presença, que nós podemos vencer e nós podemos levar esse evangelho, essa novidade, a todas as outras pessoas. A quem ainda não conhece. Ensinando sempre com todo o amor com que o próprio Jesus nos ensinou. Agora nós vamos para a segunda passagem bíblica, no Evangelho de João, no capítulo 17, quando vai falar sobre a oração sacerdotal de Jesus. E aí Jesus tem um pedacinho dentro dessa oração em que ele fala especificamente sobre esta comissão. Do versículo 18 ao 21. Vamos fazer a leitura? Evangelho de João, capítulo 17, a gente vai ler do versículo 18 ao 21. Diz assim: Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. O próprio Cristo, falando com o Pai, diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, assim como Deus enviou a Cristo ao mundo para que ele estabelecesse este reino, aí Jesus diz: também eu os enviei ao mundo. Quando Jesus nos chama, porque é o próprio Jesus, é o próprio Deus que nos chama, Jesus que nos envia, ele nos envia ao mundo. Ele veio ao mundo e ele nos envia ao mundo. A vida, ao nosso caminho diário, para que a gente, neste caminho, a gente represente a Cristo. Seguindo no texto aqui, versículo 19. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Que coisa mais profunda, né? O próprio Jesus se santificou para nos dar vida e para nos santificar também. E santificar é ter uma vida separada, uma vida diferente da corrente normal. Nisso a gente não quer dizer sobre regras estabelecidas de comportamento, só quem se comporta de tal forma, só quem se veste de tal forma. Não é isso. Não é somente isso. Mas uma vida de mudança de caráter, de alegria espiritual. E aqui também a gente não está falando desse saltar que a gente tem visto, de gente pulando, tendo uma alegria que não é a alegria que o próprio Cristo quer dizer. Santificados na verdade, a partir de tudo que eu aprendo de Cristo e vivo isto pelo poder do Espírito, isso é testificado às outras pessoas. Isto é a comissão de Cristo na minha vida cotidiana, conforme vai sendo colocada diariamente. Não pré-estabelecido, como se eu não tivesse uma vida, como se eu fosse apenas um fantoche. Dando seguimento ao texto, versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Não apenas aqueles 11 que estavam ali na frente dele a hora que ele ia subir aos céus, mas a partir deles ia se multiplicando esta novidade, ia se multiplicando até chegar a nós
e nós, neste novo século, continuarmos propagando com a vida de Cristo em nós. Versículo 21. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha que coisa mais perfeita. O Pai, o Filho e o Espírito, juntos, inseparáveis, nós, os comissionados de Cristo, independente desta ou daquela denominação, mas juntos neste século para algo grandioso que o próprio Cristo vai vir e restaurar. Isso é tremendo e deve ser muito desejado por nós. Agora vamos então para Atos capítulo 1, que é nosso terceiro pensamento desta manhã neste tema, venha o teu reino. Vamos lá? Capítulo 1, versículo do 6 ao 8. Olha só. Atos capítulo 1, versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaure o reino a Israel? O povo sempre pensando numa coisa terrena, sempre pensando, olha, vai ser aqui que vai ser restaurado, aqui que nós vamos ser felizes, aqui que tudo vai acontecer, aqui que vai ser a apoteose. E aí Jesus responde no versículo 7. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Vocês não têm que estar preocupados com tempo, com época, o que está acontecendo aqui ou ali. O pensamento de vocês deve ser inundados nessa autoridade que foi dada a Cristo e Cristo nos dá pelo seu Espírito. Este deve ser o pensamento de vocês. Algo grandioso não somente aqui, porque vocês vão ter vida aqui. Só que nessa vida aqui, vocês vão ter aflições, vão ter dificuldades. Mas o reino de Deus está sendo estabelecido e vai ser cumprido na consumação dos séculos. Esse tempo que a gente tem aqui é um tempo pouco para a gente falar sobre tudo. Então a gente está falando de uma coisa mais linear para este tempo, para este tema. Mas é muito mais profundo, tem muito mais coisa para ser conhecida e eu espero que você deseje muito conhecer os tempos, as épocas que estão aqui na Bíblia. Não para você saber, Jesus vai voltar dia tal, mês tal, do ano tal. Isso não nos compete. O que nos compete é estarmos em Cristo. Para quando Ele voltar, porque Ele vai voltar, para buscar o seu povo, para estabelecer verdadeiramente o teu reino, verdadeiramente aquilo que foi planejado por Deus lá no Éden. Deus vai restaurar, vai ser do jeito que Ele desejou desde o princípio. Que o nosso pensamento, a nossa vontade seja conduzida sempre nesta direção. Versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nós recebemos poder quando recebemos o Espírito Santo, para sermos testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Onde nós estivermos, e estivermos revestidos do poder do Espírito, que foi dado pelo próprio Cristo, foi prometido por Ele, foi cumprido no dia de Pentecostes, nós recebemos esse poder, e nós nos tornamos testemunhas. Testemunhas é muito mais do que falar, como eu já disse. É muito mais do que falar. É ter a presença em si mesmo durante todo o tempo, todo o período, onde a gente estiver, o que a gente estiver fazendo. Sem máscaras. Sem máscaras. Exatamente como nós somos. Que a alegria do Senhor nos invada e a gente consiga levar isso para as outras pessoas. Numa naturalidade, porque é natural. A gente não precisa forçar nada. A alegria de Cristo é natural. E eu espero que, com todas essas lições que foram trazidas até aqui, o seu coração seja aquecido sempre nesta direção de sermos o reino de Deus e conquistarmos mais e mais pessoas para conhecer essa verdadeira felicidade que é Jesus Cristo. Que Deus abençoe você neste dia. Que
que abençoe a sua vida e que realmente o desejo do seu coração seja obedecer, obedecer e obedecer, porque vale a pena. Deus abençoe.